E aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Hoje, o último dia da semana e o primeiro capítulo do segundo livro dos Reis. Estamos começando mais um livro com a graça de Deus. Começamos a estudar a Bíblia um capítulo por dia no início deste ano e já estamos no segundo livro dos Reis. Tem sido uma grande bênção. Venha conosco no nosso propósito. Você que chegou agora, lembre-se que o nosso propósito consiste em 3 passos simples. Ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e aplicar na sua vida tudo que for aprendido aqui, à luz da palavra de Deus, tentando assim mudar. Vamos olhar agora para a continuidade dos reis. O segundo livro dos reis vai registrar tanto a continuidade dos reinados do reino norte, que é o reino de Israel, e o reino sul, que é do reino de Judá, como também, meu querido irmão, de uma maneira mais evidente, o ministério profético. Os profetas agora ganham um contorno maior, apontando aí também para esse ofício que Cristo veio desempenhar com perfeição. Acasias é filho de Acabe, e ele vai reinar apenas 2 anos. Por quê? Porque ele vai sofrer um grave acidente. Ele cai pelas grades do quarto superior, fica acamado, manda então mensageiros buscar a Baal Zerub, que era deus de Ecrom. E enquanto os mensageiros estão indo, o anjo do Senhor fala com Elias: olha, vai até os mensageiros que estão indo consultar Baal Zebub, o deus de Ecrom, e pergunta para eles: assim diz o Senhor, será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal Zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. E Acasias viu que fez errado, perguntou para os homens, porque eles voltaram: vocês já voltaram? Os homens disseram: sim, é porque um homem veio ao nosso encontro e disse isso, isso, isso. Ele perguntou qual é a aparência desse homem. Aí disseram: olha, ele estava vestido de pelos e usava um cinto de couro na cintura. E com essa descrição, Acasias concluiu que era Elias o tesbita e mandou então buscá-lo. E era uma busca coercitiva. Isso significa que Elias ia ser trazido de qualquer forma, querendo ou não. Manda um capitão com 50 homens buscar Elias, que estava sentado no alto, no cume de uma montanha. E quando esse capitão se aproxima, ele diz: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Então Elias diz: olha, você está vindo comigo com força. Se eu sou homem de Deus, você devia ter respeito, né? É mais ou menos nesse sentido. E ele diz assim: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E assim aconteceu. E pela segunda vez, isso se repetiu. Foi o capitão mais 50 soldados. E Elias repetiu houve a mesma fala, e Elias repetiu os mesmos dizeres. O capitão ordenou que ele descesse, e Elias disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. E mais uma vez o rei, que não tinha apreço nenhum pela vida humana, manda novamente mais uma tropa, e quantas fossem necessárias ele mandaria. Só que esse terceiro foi até Elias e disse: meu senhor, peço que a minha vida fosse de joelhos, a Bíblia diz. E ele pediu a Elias: homem de Deus, por favor, eu peço que a minha vida seja preciosa aos seus servos, aos teus olhos, desses servos que estão comigo, seja preciosa aos seus olhos. E então o anjo do Senhor disse: olha, como esse aí foi humilde, não foi arrogante, desça com este, não tenha medo. Ele se levantou, desceu e se apresentou ao rei. Nós temos aqui, irmãos, um Elias restaurado. Nada lembra mais aquele Elias que estava na caverna, com medo de Jezabel, com medo de Acabe. Não. Assim, e o texto diz: assim diz o Senhor, porque você enviou mensageiros para consultar, ele repetiu a mesma coisa ali para Acasias, porque você mandou mensageiros consultar Baal Zebub, deus de Ecrom. E porque não há Deus em Israel cuja palavra possa consultar? Portanto, da cama em que está deitado, você não sairá mais, você certamente morrerá. E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor anunciada, e Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Acasias não tinha filhos. Então Acasias reinou apenas 2 anos, não deixou descendência e fez o que era mal perante o Senhor, assim como seu pai também, Acabe. Preste atenção, meu irmão, vamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Todas as vezes que nós passamos por uma situação, meu irmão, difícil, nós devemos lembrar que existe um Deus. Não devemos buscar socorro em nenhum lugar que não seja o Senhor. Sempre que nós buscarmos ajuda, nós precisamos lembrar que em primeiro lugar é o Senhor. É claro que os remédios, nós precisamos usar remédios, consultar médicos. A gente sabe que existem tecnologias que nos ajudam, mas se o Senhor não estiver à frente, meu irmão, nós não seremos bem-sucedidos. Nós precisamos conduzir a nossa vida na dependência, total dependência de Deus. O erro de Acasias foi não depender do Senhor. Como líder, como rei de Israel, ele precisava dar esse exemplo de depender do Senhor verdadeiro. Mas ele foi após outros deuses. E Deus diz para ele: olha, já que você foi a um Deus falso, que ele te levante da cama. E porque ele foi a um Deus que não existe, esse Deus foi ineficaz, incapaz
de tirá-lo daquela cama e ele acabou morrendo. E nós vemos aqui a demonstração também do que a arrogância causa. Não é pela força que nós alcançamos o favor. Os primeiros homens que foram mandados ali para trazer Elias de qualquer forma, não tiveram êxito, foram consumidos. Meu querido irmão, quando nós nos aproximamos de Deus, achando que nós merecemos alguma coisa, ou que nós podemos tomar a força, o resultado é que seremos consumidos. Agora, se nós nos aproximarmos com humildade, temendo, entendendo o que é graça, que não merecemos, nós poderemos obter o favor do Senhor. Queridos, é muito triste perceber que as pessoas não confiam no Senhor completamente, não confiam a vida ao Senhor, não confiam depender do Senhor totalmente. Todo mundo acha que Deus, nas letras dos cânticos, nas frases decoradas na oração, isso fica muito bonito, né? Dizer que a gente só precisa do Senhor, que é somente o Senhor, que o Senhor nos basta. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas na prática, irmãos, nós não vivemos assim. Isso é muito triste. Porque o Senhor quer que a gente viva realmente dessa forma. O Senhor quer que nós o tenhamos como prioridade. O Senhor quer que nós o tenhamos como base. O Senhor quer que nós tenhamos como refúgio, como socorro bem presente na tribulação. O Senhor quer que nós o tenhamos como alvo, como esperança, como um pai que se compadece dos seus filhos. Por isso, meu querido, quando você passar por algum problema, não recorra a qualquer outra coisa a não ser o Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Antes de tomar qualquer decisão, de dar qualquer passo em qualquer direção, consulte o Senhor, busque o Senhor, pergunte ao Senhor, peça ao Senhor, fale com o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor, resolva a minha situação, me mostre o que eu devo fazer, me conduza por tua vontade. Pode ter certeza que essa decisão de humildade vai fazer com que você obtenha o favor do Senhor. Mas se você for arrogante, você será consumido, como foi o caso de Acasias e como foi o caso dos capitães e dos soldados que foram encontrar-se ali com o homem de Deus. Nessa história aqui, o único que obteve favor foi aquele que se humilhou. Se a gente se humilha diante de um Deus vivo, verdadeiro e misericordioso, pode ter certeza, meu querido irmão, nós obteremos dele favor, graça. E pode ter certeza também que ele vai fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor era poderoso para dar um reinado longo a Acasias, fazer maravilhas e curá-lo. Mas como ele buscou favor de outros deuses, o Senhor entregou aquilo que ele desejava, que Baal, Zebub o ajudasse. Como ele não existe, ele ficou sem ajuda. Medite nisso, meu irmão, e lembre-se que aos humildes o Senhor concede sua graça. Até amanhã para mais um vídeo do propósito, para meditarmos em mais um capítulo da Palavra de Deus. Até lá.